Muito bem, queridos, a partir de tudo que já vimos até agora, como podemos plantar uma igreja começando a partir do discipulado? De que forma um pequeno grupo vai se tornar uma igreja? E de que maneira nós podemos preparar líderes para cada pequeno grupo neste processo de plantação de igreja? Está preparado? Vem comigo! Muito bem, então nós estamos na última aula de plantação de igreja e hoje nós vamos ver como a partir do discipulado, que eu ganhei alguém para Jesus, eu estou caminhando com ele, houve transformação, a família veio, eu comecei um pequeno grupo e a partir desse pequeno grupo nós vamos plantando uma igreja orgânica, e não estrutura física, prédio, templo, tijolo. Não é esse momento. Estamos plantando uma igreja a partir de pessoas, a partir de vidas e a partir de um pequeno grupo. Então, o que é um pequeno grupo? Multiplicador. Para facilitar o processo de crescimento na vida cristã, nós falamos de um pequeno grupo, o nome já diz, pequeno grupo. Nós começamos com 4 pessoas, eu e minha esposa e mais um casal. E podemos ir até 14, 16 pessoas, dependendo da estrutura da casa que a pessoa tem. Na Espanha, é até 8, 10 pessoas. No Chile, até 10, 12 pessoas. Aqui no Brasil, as casas são um pouco maiores. Então, falamos em torno de 14, 16 pessoas. A partir daí, recomendamos a multiplicação, ou seja, não será apenas mais um pequeno grupo multiplicador, mas serão 2, ok? Então, a partir desse crescimento, a partir dessa multiplicação, a igreja orgânica, pessoas, vidas vão surgindo. A maioria dos pequenos grupos multiplicadores, ou PGM, acontecem em residências. É muito mais fácil você convidar o seu amigo, a pessoa, para ir à sua casa do que ir a uma igreja. E isso tem muito mais afinidade com o Novo Testamento. Agora, o PGM acontece apenas na casa? Não, ela pode acontecer no escritório, numa empresa, no salão de festa, no espaço gourmet de um prédio, pode acontecer em escolas. Os detalhes é que a gente precisa de privacidade e de silêncio para que o pequeno grupo aconteça de uma maneira saudável e abençoadora. Vejamos agora uma tabela comparativa com alguns temas mostrando uma igreja convencional e uma igreja nas casas, que é plantado a partir dos pequenos grupos. Por exemplo, a perspectiva do foco. Numa igreja convencional, o ponto principal, o ponto focal é a congregação, aonde nos reunimos aos domingos, todo mundo junto. Enquanto que o foco na igreja, nas casas, o ponto principal é o pequeno grupo, são as pessoas ali no relacionamento intencional. Quando falamos de atividades, uma igreja convencional, nós somos preocupados nos cultos, na liturgia que acontece semana após semana aos domingos. Quando falamos de igreja nas casas, é diariamente uns com os outros, a comunhão e o serviço. Essa é a principal atividade de quem convive com pequenos grupos. Quando falamos do papel do pastor numa igreja convencional, ele está preocupado em pregar bons sermões, em fazer casamento, funerais, participar de apresentação de bebês e assim por diante. Enquanto que uma igreja nas casas é modelar a vida das pessoas para que possam ministrar umas às outras. Quando falamos de tarefas dos líderes, numa igreja convencional vai dirigir os programas da igreja, o trabalho dos homens, o trabalho das mulheres, o trabalho dos jovens, por exemplo. Agora, quando falamos em igreja nas casas, é desenvolver um ministério na vida das pessoas, de levar a palavra, de ouvir e de discipular com intencionalidade. Quais são as expectativas dos membros numa igreja convencional?
é a frequência nos cultos, nos programas da igreja, na contribuição. Esse é o envolvimento. E quando falamos de igreja nas casas, estamos falando de desprendimento para servir e ajudar outras pessoas. É o exercício do sacerdócio, é de ministrar na vida um do outro. Qual é o comprometimento de quem está focado numa igreja convencional? Aumentar a instituição, trazer uma uniformidade, enquanto que a igreja nas casas é promover o crescimento do reino de Deus, é a unidade do corpo de Cristo Jesus. Quando nos referimos ao tamanho do grupo, uma igreja convencional é grande, genérico, impessoal, não dá para você levantar a mão no meio do culto e tirar uma dúvida. Já num pequeno grupo, é uma comunidade cristã básica, onde as pessoas têm essa liberdade de se expressar, de chorar, de perguntar e tirar as suas dúvidas. Em termos de sistema de suporte, numa igreja convencional, tem algum problema? Procura o pastor, ele vai resolver tudo. Num sistema de igreja em casas, os membros, os líderes, edificam a vida de uns para com outros. Quando falamos de participação dos membros numa igreja convencional, as pesquisas mostram que entre 10 a 15% dos membros é que fazem todo o trabalho. 25% são dizimistas. Enquanto que um trabalho em pequenos grupos, nas casas, as pesquisas revelam 95% dos membros ministrando na vida uns dos outros e 100% de dizimistas fiéis ao Senhor. Na área de relacionamentos, uma igreja convencional ela tem possibilidade remota, pouca transparência e individualismo, enquanto que nas casas há uma intimidade, ajudando uns aos outros, o discipulado funcionando de uma forma muito prática como estilo de vida. Em termos de palavra-chave para quem está envolvido com a igreja convencional, vá e pregue o evangelho. Traga as pessoas para a igreja. Quando falamos de pequenos grupos, nós estamos falando, olha, venha e cresça conosco. É algo que fazemos juntos e multiplicamos discípulos à imagem de Jesus. Quando falamos de discipulado numa igreja convencional, nós estamos falando de uma classe, de anotações, de pouca modelagem, poucos valores sendo trabalhados na prática. A gente tem muita informação. Na área dos pequenos grupos, é algo que a gente vai ouvindo de coração para o coração, vai modelando, os valores pessoais vão sendo compartilhados. Quando falamos de evangelismo, numa igreja convencional, o evangelismo pessoal, é individual, tem as cruzadas evangelísticas, a busca pelo reavivamento, 5% ou menos dos membros estão envolvidos. Enquanto num PGM, a rede de pescar pessoas, de buscar pessoas, com certeza está muito mais aberta e conectada. É muito mais fácil por causa do avivamento constante que é buscado. Em termos de localização, numa igreja convencional, focamos o prédio, a instalação, e às vezes longe e não acessível. Quando falamos do trabalho nas casas, nós estamos falando de algo geográfico, próximo da casa dos membros da pessoa, onde existe acessibilidade. E por fim, quando falamos de multiplicação, até uma igreja, no sentido convencional, multiplicar e abrir um novo trabalho, isso é lento, é moroso, é trabalhoso e custoso. Já no trabalho de pequenos grupos, é muito mais rápido comparado com a igreja convencional, que leva-se anos. É algo de 6 meses, 8 meses, 9 meses e até um ano, onde vai de uma maneira equilibrada, consistente, vai preparando líderes e vai trabalhando uma multiplicação, como disse, um pequeno grupo, 14, 16 pessoas. Então, para você ver a diferença entre uma igreja convencional e um pequeno grupo. Gostaria de compartilhar alguns textos que vão evidenciando na Bíblia sobre os pequenos grupos, como a igreja primitiva trabalhava e crescia de uma maneira saudável. Atos 2, 46 e 47. E perseveravam unânimes,
todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam com uma alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Um segundo texto, também em Atos capítulo 5, versículo 42, diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus, o Cristo. Terceiro texto, Romanos 16, 3 e 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Romanos 16, verso 1 e 2, recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. E podemos ter vários versículos, queridos, mostrando na Bíblia que a igreja, ela começava, nascia nas casas. E ela ia crescendo, ela ia expandindo, multiplicando. Deus iria trazendo as pessoas e os líderes iam sendo preparados. E havia um crescimento de maneira que impactou e abalou as comunidades daquele tempo. Quais são as vantagens, as qualidades de ter um pequeno grupo multiplicador? Primeiro, informalidade. As pessoas, elas estão livres no sentido de não se preocupar com a roupa que se veste. Pode sair do trabalho direto para a igreja com seu próprio uniforme. É informalidade. Ela não precisa ter algo muito fechado, muito mecânico. Existe uma informalidade. Segunda qualidade é amizade e comunhão. O propósito ali é, através da amizade, da comunhão, ministrar o coração de um para com o outro. A gente se conhecer, a gente ministrar e abençoar a vida de um para com o outro. Uma outra qualidade de um pequeno grupo é a oportunidade ministerial. Pessoas vão se identificando em cuidar de outros, de cuidar de pessoas, e vai surgindo o desejo então de ser um obreiro, um pastor, um missionário. Nós temos vários exemplos de pessoas que começaram num pequeno grupo e hoje ou são pastores ou estão num campo missionário. Então, oportunidade ministerial de aprender, porque um missionário, um pastor e um líder de pequeno grupo, ele aprende a evangelizar, a discipular, a levar alguém ao batismo, a treinar na liderança e a multiplicar o que Deus tem feito naquele pequeno grupo. Então, um missionário, um pastor, um membro de igreja, ele precisa aprender estas ferramentas e essas verdades. Um outro benefício que um pequeno grupo tem é o pastoreio. Um pastor, para cuidar de 300 pessoas, já é um grande desafio, é uma grande luta, uma demanda muito grande. Casamento, funeral, apresentação de bebês, evangelismo. Agora, quando nós temos em pequenos grupos, cada líder, tendo um núcleo ou não, fica muito mais fácil de cuidar de 10 pessoas, de 8 pessoas, de 4 pessoas. Então o pastoreio se torna mais leve, mais fácil e mais intencional. Então o primeiro propósito de um PGM é crescer o seu relacionamento com Deus. É Bíblia, é oração, é o tempo a sós com Deus, é a intencionalidade de crescer, de se aprofundar em Cristo Jesus. Segundo propósito de um PGM, desenvolver relacionamento uns com os outros. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Então esse relacionamento intencional precisa ser desenvolvido de uma maneira em que haja comunhão, haja serviço, haja uma mutualidade. Mas também um outro propósito é treinar e equipar. Então, à medida que as pessoas vão aprendendo que é possível cuidar de pessoas, elas precisam ser treinadas,
equipadas. Como eu faço isso? De que maneira? Quais são as ferramentas? Então nós vamos treinando pessoas para que a gente possa multiplicar a ação da graça de Deus na vida de muitas outras pessoas que estão precisando conhecer a Jesus. Quarto propósito de um pequeno grupo é providenciar apoio e cura. Quando a gente vê em Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz que a gente deve confessar os pecados uns aos outros para que haja cura. Então é um ambiente seguro, precisa ser. Nós já vimos isso no discipulado. É um ambiente em que a pessoa pode abrir o coração, ela pode ser vulnerável para receber cura em Cristo Jesus. Mas também um quinto propósito é providenciar o cuidado pastoral adequado. Então, cuidando de poucas pessoas se torna muito mais fácil de manter a qualidade, de manter o cuidado, de manter o pastoreio. Aquele líder que foi treinado, equipado, para ele poder acompanhar poucas pessoas, ele vai se deliciando em ver as transformações que Deus opera na vida das pessoas. Sexto propósito, desenvolver novos líderes. As pessoas vão se identificando, elas vão crescendo, elas vão ficando surpresas que as ferramentas que elas recebem não é só para o pequeno grupo, é para a casa, para o trabalho, é para a vida. Então eles vão crescendo como novos líderes, eles vão aprendendo que cuidar de pessoas é uma grande bênção, um grande privilégio. Mas também, sétimo e último, ministrar aos de fora. A gente vai aprendendo que o pouco que a gente tem é muito comparado com aqueles que não têm esperança em Cristo Jesus. Eu lembro que o fundador do Exército da Fundação, William Booth, ele dizia o seguinte para a rainha da Inglaterra: rainha, algumas pessoas têm paixão em ter ouro, outras têm paixão em terem famas, mas a minha paixão é ganhar almas para Cristo Jesus. É isso que vai acontecendo. Aqueles que vão aprendendo a ministrar aos que estão fora, eles vão ficando apaixonados por Deus e por pessoas. Quando falamos em pequenos grupos, nós temos momentos. Eles são seccionados, divididos em momentos que são estrategicamente muito bem-vindos. Primeira coisa é o momento das boas-vindas, a maneira como a gente recebe as pessoas que vão chegando nas casas faz toda a diferença. Imagine você receber alguém assim: bem-vindo. Mas imagine você receber alguém assim: você chegou, a festa está completa. Faz ou não faz diferença? Então, boas-vindas. Temos dois momentos de louvores, ou duas músicas, que são estrategicamente conectadas com a palavra que vai ser ministrada no pequeno grupo. Então, dois louvores bem simples, ou está na palma do celular, ou tem cópias, principalmente para os nossos convidados. Tem a experiência da semana, uma, duas pessoas compartilhando como é que foi a sua semana, lutas e vitórias. Nós temos um momento da visão. Nós estamos aqui, existimos com que propósito? Porque nós queremos cuidar pessoas e nós queremos ganhar mais pessoas. Desde o primeiro encontro, nós já vamos incutindo no código genético a visão de que queremos ganhar vidas para Cristo Jesus. Tem um momento da missão, porque toda igreja ela surge por causa de uma missão celestial que chega até nós. Então, os pequenos grupos são encorajados a adotarem missionários em oração. Eu repito, adotar em oração, em cuidado. É um papel da igreja a parte financeira, ok? Então, o momento da missão é compartilhar a experiência daquele missionário que adotamos, como ele está indo, quais são as lutas, os pedidos de oração. Daí vem o compartilhar da palavra. E aqui, até esse presente momento, gastamos 20, 25 minutos. A partir do momento da palavra, que também é de 20 a no máximo 30 minutos, não é pregar novamente, é compartilhar. A gente ouviu a mensagem no domingo na igreja. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Como é que essa palavra vai fazer diferença essa semana na minha vida? E aí a gente vai deixando perguntas abertas para que um e outro compartilhem. Terminado esse tempo, nós vamos para o tempo da oração, do clamor, em que vamos orar uns pelos outros, onde vão surgir aí pedidos de oração por vidas, por pessoas enfermas, com lutas, com dificuldades. E nós estamos orando, mas é um momento
que oramos pela cadeira vazia, onde colocamos uma cadeira e dizemos: Senhor, embora ela esteja vazia, nós oramos para que na próxima semana o João, a Maria, possa ocupar esse lugar para conhecer o amor de Jesus. E aí então, terminando esse tempo de oração, nós passamos os avisos, as comunicações que às vezes a nossa igreja está promovendo um congresso da família, ou um seminário Veredas Antigas, ou uma venda de cachorro-quente para ajudar um missionário. São as comunicações que vão conectar o pequeno grupo para servir com amor às pessoas e até à comunidade. E aí então nós temos um momento da comunhão. Temos aquele lanchinho, um leva um suco, um biscoito, alguma coisa simples para o momento da comunhão. E até então todo o pequeno grupo dura 1h, 1h15, e aí vem o momento da comunhão. Quem precisar ir está liberado para sair, mas o nosso desejo é que a pessoa permaneça, para que ela fique naquela comunhão intensa, gostosa, alegre, e é ali que a gente vai abrindo o coração, vai se conhecendo de uma maneira intencional e informal. E a última etapa é o relatório. Quantas pessoas estavam ali presentes? Quantas são visitantes, para a gente orar por elas e investir na vida delas? Quantos ali já tomaram a decisão e precisam estudar a Bíblia para um batismo? Quantos ali estão sendo levantados para novos líderes? O relatório não é para ser uma camisa de força, para ter controle, é para nos ajudar a poder desenvolver o ministério que Deus tem dado a mim e a você, para que esse pequeno grupo cresça saudável e se multiplique, impactando a vida das pessoas. À medida que o pequeno grupo vai acontecendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, nós vamos percebendo que vai chegando a hora de preparar um novo líder para a multiplicação do pequeno grupo. Então, como nós fazemos isso? Criamos um núcleo. Quem é o núcleo? É a pessoa que dificilmente falta, e quando falta ela liga. É alguém que abre o coração, se expõe, é vulnerável, mas alguém também que está trazendo convidados. Então convidamos essa pessoa para fazer parte do núcleo, onde nós sentamos como líderes e onde nós vamos orar, nós vamos planejar o que vamos fazer durante todo mês. E ali então dividimos o pastoreio, quem cuida de quem e de que maneira podemos cuidar. Então esse grupo que vai crescendo, vai amadurecendo, nós vamos preparando para que haja uma multiplicação. É hora da festa, é hora da celebração, da conquista, em que Deus nos deu vida. Então nós podemos preparar uma data, nós iremos preparar como e onde nós vamos fazer isso. E geralmente nessa multiplicação, essa preparação, quando já tem muitos PGMs, existe um supervisor. Ele já passou por todas essas fases e esses momentos, ele vai te ajudar neste processo. Quando você está no primeiro pequeno grupo, a gente precisa entender que todo pequeno grupo ele tem 4 fases até chegar o momento da multiplicação. Primeira fase a gente chama de lua de mel. Tudo é novo, tudo é bonito, tudo é legal, tudo é diferente e a gente vai crescendo. Existe um momento dos conflitos, onde vai chegando pessoas com lutas, com demandas, com dificuldades, e às vezes o jeito de cada um falar, de ver, de sentir, de viver é um pouco diferente e poderá causar conflitos, mas tudo isso vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, com a liderança, com o discipulado. Terceiro momento, a terceira fase de um pequeno grupo é quando ele começa a crescer, a amadurecer, ele vai vencendo os problemas, as dificuldades, vai vendo as vantagens, as bênçãos, os milagres, e o povo cresce e o povo vem. E a quarta e última fase é a multiplicação, quando nós vamos para essa festa de multiplicação. Uma vez que eu tenho uma data, o local, tudo certinho, eu vou ter lá um louvor, 2 louvores, nós vamos ter o testemunho, qual foi o valor do pequeno grupo na minha vida, porque o pequeno grupo é importante. Então nós tivemos o louvor, nós tivemos o testemunho, e aí nós temos um momento em que nós vamos orar pelos novos líderes. E como nós separamos os nomes? Pelos vínculos. Nós separamos os nomes pelos relacionamentos que o núcleo desenvolveu com intencionalidade na vida das pessoas. Então nós vamos separando os nomes com antecedência, antes da multiplicação, antes da data da multiplicação,
para que quando chegar lá, as pessoas possam vibrar e saber, eu vou ficar com um novo líder, eu vou ficar com um líder que já era líder do PGM. Então eles entendem ali que não é divisão, é multiplicação. E aí podemos colocar os líderes do PGM, que já são líderes, colocamos o seu PGM em volta para orar, agradecer a Deus por aquela vitória e conquista. Depois de orarmos, colocamos os novos líderes ali e um novo PGM constituído em volta e oramos abençoando para que eles possam crescer e multiplicar para a glória de Deus. E aí então, geralmente, os líderes ele preparam uma lembrancinha, um livro, uma florzinha e dão de presente. Tem PGs que fazem isso para todos os membros. Vai muito da possibilidade. Isso não é prioridade, é possibilidade. Porque o grande prêmio é a multiplicação. E aí vem o comes e bebes. Sempre procuramos levar na multiplicação novos amigos, para que eles vejam os testemunhos que transformaram a vida da pessoa, pode transformar a vida delas também. E ali já começa no mesmo dia da semana, ou dias da semana diferentes, em lugares diferentes, um novo PGM. Então multiplicamos. E a ideia, à medida que a gente vai devagar, com calma, cuidando das pessoas, para que ninguém se perca. Então esses 2 pequenos grupos, depois de um ano, eles serão provavelmente 4 pequenos grupos. E aí nós estamos falando de 40 pessoas pelo menos. Já é uma igreja. E se ela está numa mesma região ou numa mesma cidade, então nós já fica muito mais fácil, você concorda, de alugar um espaço para ter um culto junto no final de semana. Então se torna muito mais fácil plantar uma igreja com 40 pessoas ou com um grupinho bem pequeno, onde vai lutar para comprar um terreno, vai lutar para construir um templo, para depois encher de pessoas. Percebe a diferença? Plantar uma igreja orgânica, viva, baseado em vidas, baseado em pessoas. Então, a partir de que nós temos 4 pequenos grupos, e aí, provavelmente no terceiro ano, ao invés de 8, poderá ter 9, 10 pequenos grupos, isto é normal. Não se preocupe, haverá pequenos grupos que irão morrer, irão precisar de ajustes. Líderes que assumem uma nova posição no trabalho e são transferidos de cidade, ou pequenos grupos que não entenderam bem a dinâmica de um pequeno grupo e não se adaptaram, a gente pode remanejar. Não se frustre quando algum pequeno grupo não dá certo, mas celebre e festeje os pequenos grupos que têm multiplicado de maneira saudável, de maneira alegre. E aí então, a partir disso, nós plantamos uma igreja que durante o final de semana elas estão como uma grande comunidade, ouvindo a palavra de Deus, adorando o Senhor juntos, ouvindo o testemunho juntos, mas durante a semana estão espalhados nas casas para colocar em prática aquilo que Deus tem ministrado, de ministrar na vida de um e do outro, de orarem uns pelos outros e de olharem para a sua realidade, para a sua comunidade, para a sua cidade e dizer, nós podemos e precisamos ganhar vidas para Cristo Jesus neste lugar. Você percebe, queridos, que desafio maravilhoso e que não é tão difícil poder plantar uma igreja a partir de pequenos grupos? Então, fica aí um desafio para você. Quem sabe você não poderia começar a sonhar em plantar uma nova igreja a partir de um pequeno grupo. Que Deus te abençoe e até a próxima.